Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, então, nós estamos começando a primeira semana da segunda fase da formação para a consagração. Nos próximos 7 dias, a nossa preocupação será buscar o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos como seres humanos e a contrição dos nossos pecados. Tenham sempre em mãos um caderno, um arquivo para anotar tudo que vocês acharem importante, as curiosidades, as dúvidas, os questionamentos pessoais. E se for preciso, façam perguntas nos questionários, lá no comentário, que eu vou responder da melhor maneira possível, ok? Conhecer a si mesmo é a arte mais excelente de todas. Quem disse isso foi São Bernardo de Claraval. Há, contudo, uma enorme diferença entre a concepção do autoconhecimento que o mundo vende e aquela que o próprio Jesus ensina. O mundo ensina que é necessário se conhecer para vencer na vida, para mostrar que tem valor, para não ser mais pisado nem humilhado pelos outros, para se tornar o líder, superar crenças limitantes e conquistar tudo que sempre sonhou. Ou seja, riqueza, poder, prosperidade, muito dinheiro, etc. O mesmo São Bernardo nos ensina que o autoconhecimento é necessário para conhecermos a Deus, para nos aproximarmos dele, seja pela consciência das nossas misérias, que desprezamos e contra os quais lutamos, seja pelo reconhecimento de quaisquer dons e virtudes que possuamos, provém unicamente de Deus, o sumo bem. Então, qualquer coisa que nós sejamos, vem de Deus. Tá? Santa Teresa d'Ávila dizia que o princípio de nenhuma coisa boa que façamos procede de nós mesmos, mas dessa fonte onde está plantada a árvore de nossas almas e deste sol que dá calor às nossas obras. Quem quer conquistar o autoconhecimento precisa fazer a experiência da misericórdia de Deus. Precisamos compreender, contudo, que reconhecer-se miserável diante de Deus não significa dizer que não temos valor. Autoconhecimento não é simplesmente insultar-se, depreciar-se, ofender a si mesmo. Autoconhecimento é justamente o contrário. É você conhecer e dar valor a tudo que você é, independente do que seja. Na verdade, é tirar a glória e os méritos que atribuo a mim e entregar a Deus, que de fato merece toda a glória e todo o mérito. Quanto mais reconheço a minha indignidade, a minha incapacidade de fazer o bem, a minha falta de mérito diante de Deus, mais reconheço a sua infinita misericórdia, a sua bondade e a grandeza de Deus, o seu amor gratuito, incomparável por mim, que me acolhe e me salva, apesar das minhas fraquezas. Quanto mais eu me diminuo, mais Deus aparece, né? Que o seu nome cresça. Esse reconhecimento de mim mesmo não me desanima, não me tira a alegria e a esperança, justamente porque ele vem da experiência da misericórdia divina. Se me reconheço pecador diante de Deus, compreendo que Deus é misericórdia e que por esse motivo se inclina com tanto mais amor para nós, quanto mais reconhecemos as nossas misérias, porque a miséria atrai a misericórdia de Deus. Conhecer a si mesmo precisa andar passo a passo com a experiência do Deus misericordioso, ou os resultados são terríveis. De nada adianta a consciência da própria culpa se não há confiança na misericórdia divina. Conhecer a si mesmo é uma arte valiosa, mas precisa andar ao lado do conhecimento do Senhor. São Bernardo diz ainda, que com toda razão, que o homem começa a ser justo exatamente quando se acusa a si mesmo.
acusemo-nos diante de Deus. Reconheçamos e exponhamos ao Senhor da vida as nossas misérias e limitações. Não nos esqueçamos de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Não há pecado, falha ou crime que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Se você se consome por um erro que cometeu e pelo qual não conseguiu se perdoar, lembre-se do pedido de Jesus ao Pai na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse texto é extraído da equipe Formação da Canção Nova, tá? Esse texto todo que eu li é da equipe de formação da Canção Nova. Nesse primeiro dia em que estamos buscando o autoconhecimento e a contrição dos nossos pecados, vamos aprender a fazer um exame de consciência bem profundo. E para isso vamos nos inspirar no trecho do livro Jovem, Levanta-te, do professor Felipe Aquino, que nos ensina como fazer um bom exame de consciência. O professor Felipe Aquino sugere que nos questionemos sobre vários aspectos da nossa vida, fazendo as seguintes perguntas. Se for o caso, anote cada uma dessas perguntas para você fazer depois para você mesmo. Isso é um exame de consciência muito bem feito, tá? Então eu aconselho você a anotar ou então ouvir outras vezes esse mesmo vídeo. Primeiras perguntas. Eu amo a Deus mais do que as coisas, as pessoas e os meus programas? Ou será que tenho adorado deuses falsos, como o prazer do sexo, antes ou fora do casamento, o prazer da gula, a vaidade de me exibir, de querer ser o bom? Essa é a primeira pergunta. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então eu tenho que perguntar para mim mesmo. Eu tenho amado a Deus mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa, do que qualquer programinha? Então essa é a primeira pergunta que a gente faz. Segunda pergunta. Eu tenho buscado poder, conhecimento, riquezas, soluções para os meus problemas em coisas proibidas, como horóscopos, mapa astral, leitura de cartas, búzios, tarôs, pirâmides, cristais, espiritismo, macumba, candomblé, magia negra, invocação dos mortos, leitura das mãos e etc. Tudo isso é superstição, né? Crença em outros deuses, que não o nosso Deus. Tenho cultivado superstições, figas, amuletos, duendes, gnomos e coisas parecidas? Ouço músicas que me influenciam e provocam alienações, violência, desejo sexual, rebeldia e depravação? Pode parecer um exagero, mas tem muita gente que tem dentro de casa um monte de coisa dessa aqui que eu tô falando. E tá achando que tá tudo bem, que tá tudo normal, todo mundo tem, né? Ouve música que todo mundo ouve, normal, não tem problema nenhum, né? Então presta atenção se você está ouvindo. Terceira pergunta. Eu rezo, confio em Deus, procuro a igreja, participo da missa aos domingos e dias santos. Eu me confesso, eu comungo. Esses são mandamentos da lei da igreja, né? São coisas que a gente precisa fazer. Se você não está fazendo, você não está de acordo com os mandamentos da lei da igreja. Então tem que ter consciência disso. Quarta pergunta. Eu leio os evangelhos, eu estudo a palavra viva de Jesus, ou será que o Senhor é um desconhecido para mim? Porque a gente só conhece a Deus se a gente lê a palavra com frequência, né? Porque a palavra de Deus é uma palavra viva, mesmo tendo sido escrita há muito tempo, ela é viva, então serve para nós todos os dias. Toda vez que você abrir a Bíblia, a palavra vai ser atual para você ouvir e escutar alguma coisa importante. Quinta pergunta. Eu respeito, amo e defendo
Deus, Nossa Senhora, os anjos, os santos e as coisas sagradas? Ou será que eu sou um blasfemador que age como um inimigo de Jesus? Eu defendo todos eles, eu defendo a minha religião, defendo tudo aquilo que eu acredito, ou eu só fico blasfemando, falando mal? Sexta pergunta: amo, honro, ajudo meus pais, irmãos e família? Ou será que sou um problema a mais dentro da minha casa? Eu faço meus pais chorarem? Quem tem pais? Eu não tenho mais, né? Ou sou um filho que só sabe exigir? Eu minto ou finjo com os meus pais? Vivo o mandamento honrar pai e mãe? Esse é o mandamento, Deus mandou. Se você honrar pai e mãe, você vai ter mais tempo de vida, né? Sétima pergunta: como vai o meu relacionamento? Relacionamento é namoro, casamento, amizade, todo tipo de relacionamento. Estou falando aqui nesse momento de relacionamento amoroso, né? Namorado, noivo e casado. Faço do meu cônjuge um objeto de prazer para mim? Essa pessoa é alguém com quem eu quero conviver ou apenas uma coisa para me dar prazer? Como que é a sua relação com essa pessoa com quem você se relaciona? Você ama essa pessoa, quer fazer essa pessoa feliz, ou você só está usando ela como uma coisa que te dá prazer? Oitava pergunta: vivo a vida sexual antes do casamento dentro dos planos de Deus? Peço por pensamentos, palavras e atos em relação aos assuntos como masturbação, filmar, escrita, pornografia, desfiles eróticos, roupas provocantes. Vivo o homossexualismo? Aqui está falando da nossa vida sexual antes do casamento. Ou seja, nós temos que ser castos. Eu já falei sobre isso aqui em outro momento, sobre a castidade, né? Sobre a pureza. Então, como que está a sua vida sexual? Você está se comportando? Você está se evitando ver cenas pornográficas, usar roupas indecentes, falar coisas imorais, essas coisas todas, né? Nona pergunta: eu respeito o meu corpo e minha saúde, que são dons de Deus, eu respeito? Ou será que eu destruo o meu corpo? Será que eu destruo o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com a prostituição, com as drogas, as aventuras de alto risco, as brigas, as violências, as provocações, as automutilações? Tem muitas coisas que destroem o nosso próprio corpo. Nós destruímos o nosso próprio corpo. Aqui eu incluo as tatuagens, tá? Tatuagem é uma destruição do seu corpo. Pergunta número 10. Eu sou honesto ou tapeio os outros? Eu engano os meus pais ou outras pessoas? Eu tomo dinheiro, pego dinheiro escondido? Eu roubei algo de alguém, mesmo que seja algo sem muito valor? Já devolvi? Aqui é uma questão de posse das coisas, né? Se você não é dono de uma determinada coisa, você não pode possuir essa coisa, você tem que ser honesto. E se você pegar alguma coisa que não é sua, você tem que devolver, né? Isso aí eu sempre aprendi desde criança. Se você chegar na escola, achar alguma coisa que não é sua, devolve, entrega para a professora. Sempre ouvi isso, na catequese também. É uma coisa que a gente tem que aprender desde pequenininho, a respeitar as coisas dos outros. Não é meu, não pego. 11ª pergunta: fiz mal para alguém? Fiz algum tipo de mal para alguém? Eu feri alguém com palavras, com pensamentos, com atitudes, tapas, armas, pancadas? Eu neguei o meu perdão para alguém? Alguém me pediu perdão e eu neguei? Eu desejei vingança? Desejei vingança por uma coisa que alguém me fez? Eu tenho mágoa, rancor ou ódio de alguém que me fez mal?
12ª pergunta. Eu falo mal dos outros, fofoqueira? Eu vivo fofocando, destruindo a honra e o bom nome das pessoas, falando mal dos outros pelas costas, né? Sou caluniador ou mexeriqueiro? Vivo julgando e condenando os outros? Sou compassivo, paciente e manso? Sei perdoar como Jesus mandou? E aí tem uma questão que não é só verbalmente não, tá? É por mental também. Quando você pensa mal de outra pessoa, você também está errando. Você tem que controlar o seu impulso de se achar melhor do que os outros. Essa que é a questão. Quando você julga alguém, você está se sentindo melhor que essa outra pessoa, tá? Então não é só um caso de você falar, não. Se você pensa, também está fazendo mal para o seu coração. 13ª pergunta. Eu sou humilde, simples, prestativo e amigo de verdade? Ou será que eu gosto de humilhar as pessoas? Eu falo com arrogância e orgulho de mim mesmo. Como que é a minha relação com as pessoas no mundo, na rua? Com pessoas que têm uma situação de sociedade, social mais inferior que a minha, por exemplo. Ou até mesmo quando a gente lida com pessoas que têm uma vida social mais elevada que a nossa, a gente é arrogante com essa pessoa só porque ela é melhor. Também acontece isso. 14ª pergunta. Eu vivo a caridade? Eu sei sofrer para ajudar quem precisa de mim? Eu partilho o que tenho com os irmãos ou sou egoísta, sou pão duro? A caridade você pode exercitar a qualquer momento da vida. A qualquer momento, está na rua, aconteceu alguma coisa, você pratica caridade na hora. Você não tem que ficar elaborando o que você vai fazer. Ser caridoso é você ser o tempo todo caridoso. Por isso que você tem que refletir se você está sendo caridoso o tempo todo. 15ª pergunta. Sou desapegado das coisas do mundo, das coisas materiais, do dinheiro, do poder? Como que é a minha relação com as coisas do mundo? A gente se esvaziou das coisas do mundo. Como é que está ainda aí a sua relação com as coisas do mundo? A gente tem que estar pensando nisso o tempo todo, porque vira e mexe, a gente ganha uma coisinha insignificante e acha que está com poder total em cima daquilo. 16ª pergunta. Vivo só para comer ou eu como para viver? É o guloso falando, né? Eu tenho o hábito de fazer jejum e abstinência. A pessoa que é gulosa tem dificuldade de fazer jejum e abstinência. A gente falou sobre isso, né? Então, como é que está o seu controle sobre a comida? 17º. Bebo moderadamente ou bebo sem controle, deixando que o álcool destrua a minha vida e desgrace a minha família? Teve uma época da minha vida que eu bebia todo dia, bebia muito. Fazia muito mal para a minha vida, para a minha saúde e para as pessoas que estavam do meu lado. Eu não cheguei a ser alcoólatra, não, mas eu bebia e fazia muita besteira, sim. Porque o álcool leva a pessoa a fazer muita besteira. Então, a gente tem que ter o controle. Hoje em dia, às vezes, nem socialmente eu bebo. Nem socialmente. Às vezes eu não estou me sentindo bem para beber uma bebida alcoólica, eu tomo água, refrigerante, suco, porque não estou com vontade. Às vezes me dá uma vontadezinha de tomar uma cervejinha, por exemplo. Então, como é que está o seu controle sobre a bebida? Você já consegue fazer esse controle? Hoje eu não quero, vou sair, vou numa festa, mas não vou beber. Você consegue controlar isso? 18ª pergunta. Sou organizada ou sou preguiçosa? Não trabalho direito? Deixo as minhas coisas jogadas e mal arrumadas, estragando-se? Tem gente que é a bagunça em pessoa, né? Não consegue ser organizado de jeito nenhum. Conheço algumas pessoas assim. Onde você chega, você percebe que a pessoa esteve por ali, porque fica tudo fora do lugar, tudo bagunçado. Eu escutei outro dia um líder que estava dando uma palestra, ele falando no começo da palestra que o começo de uma boa organização, em qualquer nível, é você começar arrumando a sua cama. Né? Mesmo uma pessoa que tem, né, tem empregado para arrumar, que tem pessoas para cuidar da casa,
Se você não tem condições de manter as suas coisas organizadas, a sua vida vive de cabeça para baixo mesmo. Então, você tem sido organizado? Tem tomado esse cuidado? 19ª pergunta. Sou invejosa, ciumenta, vivo desejando o mal para os outros ou procuro somente promover o bem para aqueles que precisam? O ciúme é uma doença terrível. Eu lidei com ciúme durante muito tempo e o ciúme acaba com a gente, o ciúme destrói tudo, porque a pessoa não acredita em nada do que você fala. E o ciúme causa uma dor terrível dentro da pessoa, porque ela não confia em ninguém. Ela sofre porque ela não consegue confiar em ninguém. Ela não consegue desejar o bem para ninguém. Então, procura ver se você não tem aí uma raizinha de ciúme ou de estar desejando mal para os outros, né? Porque a pessoa está melhor que você, alguma situação assim. Presta bastante atenção porque é horrível isso. E última pergunta. Eu sinto raiva de alguém ou não perdoo o mal que me fizeram? Desejo vingança contra alguém? Sou maldoso? Hoje em dia tá meio difícil, né? Você não ter raiva de alguém, ter ira de alguém, né? Muita gente fazendo muito mal, com muita perversidade, né? Você, até mesmo na internet, você tá quietinho dentro de casa, trabalhando com a internet, e você vê um monte de gente fazendo maldade, tentando dar golpe em você, tentando te fazer mal. É uma coisa terrível. Muita gente querendo se dar mal às suas custas, se dar bem às suas custas, né? Te derrubando. Então, assim, fica meio difícil de você não sentir raiva, ter vontade de se vingar daquela pessoa que fez esse mal para você, mas tem que aprender a controlar esse instinto animalesco dentro de nós. Bom, se você identificou algum erro que esteja cometendo, anote no papel. Quando a gente vai confessar, a gente faz esse exame de consciência escrito, principalmente se você vai ter que falar alguma coisa para o padre. Porque se você não anotar, você acaba esquecendo. É importante anotar, tá bom? Ah, eu encontrei com uma pessoa na rua que me derrubou e me sujou toda e ainda ficou rindo na minha cara, eu fiquei com uma raiva daquela pessoa. Escreve no papel, não deixa de anotar. Recordamos que Deus nos deu os seus mandamentos. Mandamentos são ordens para serem seguidas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que amar a Deus sobre qualquer coisa. Não tem o que discutir, é só obedecer. Entendeu? Os mandamentos foram feitos para isso, pensando no nosso bem e na nossa santidade. Quebrar esses mandamentos é quebrar a nossa aliança com Deus e cair em pecado. Então, cada vez que você quebra um mandamento de Deus, você quebra uma regra. Você fica mal com Deus, né? Não se trata somente de enumerar os pecados que você cometeu. Não é só ir anotando aquele monte de coisa que você fez, não. Mas se arrepender sinceramente, do fundo do coração, fazendo firme propósito de não voltar a cometê-lo. Jesus falou para Maria Madalena, vai, não peques mais. E ela não pecou mais, ela tornou-se uma discípula dele. É isso que Deus espera, que a gente reconheça que fez aquela coisa errada. Isso é que é contrição. Contrição dos nossos pecados é você olhar para dentro de você mesmo e reconhecer que fez uma coisa errada. Não importa se é grave, se é leve, se é pouco, se é muito, não importa. Você errou, está errado. Tá? Se arrepende daquilo que você fez, confessa para o padre, que é representante de Deus, e se comprometa consigo mesmo e com Deus a não errar de novo. Se errar de novo, você é humano. Mas tem gente que pensa assim, eu vou confessar e depois se eu errar de novo, eu confesso de novo. Já está com a consciência, já está com a ideia de que pode continuar pecando. E na verdade não é isso, né? Na verdade a gente tem que se arrepender com a forte intenção de não errar mais. Pode acontecer de errar, mas a gente não quer errar, tá? É bom criar o hábito de fazer o exame de consciência todos os dias,
antes de dormir, pois assim estaremos firmes, de prontidão, defendendo nossa alma dos ataques do demônio. Qualquer coisa que a gente tenha feito durante o dia, é bom que a gente chegue antes de dormir, a gente coloque em mente que a gente fez aquela coisa errada, pede perdão a Deus, confessa, reza, né? Se for preciso, anote para depois confessar. Tem algumas regras, algumas leis que falam assim, até na Bíblia fala, não vai dormir sem antes resolver uma coisa que ficou mal resolvida, né? Uma coisa que aconteceu durante o dia. Não vá dormir sem antes pedir desculpa, falar o que não tinha que falar, que não falou, que deveria falar e não falou, né? Fazer várias coisas que aconteceram durante o dia. Não deixa isso passar, porque senão você vai acumulando coisas que te fizeram mal. E aí o demônio, aproveita para subir em cima de você e fazer você pecar mais ainda. É bom também confessar com frequência, né? A igreja pede para confessar pelo menos uma vez por ano, né? Mas a sugestão que ela dá é que a gente confesse pelo menos uma vez por mês, se só tiver pecado leve. Eu escutei um padre falando uma vez sobre esse pecado, é como se fosse uma sujeira na nossa roupa, né? Você cometeu um pecado, sujou, deu um sujinho aqui. Aí você fala assim, ninguém tá vendo, não tem problema não, depois eu limpo. Aí depois você cometeu outro pecado, sujou aqui. Aí você fala, tá bom, ninguém tá vendo, vou deixar. Você vai deixando vários sujinhos, quando você percebe, a sua roupa tá imunda, tá todo mundo falando que tá fedendo a sua roupa, que tá suja, e aí fica ruim, né? Então, deu aquele sujinho, vai lá e limpa, tá? Vai lá e limpa aquele sujinho, não deixa a sua alma suja. É bom também confessar para que nós sejamos perdoados, porque a gente não pede lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é tudo um ciclo, né? Se eu perdoo, Deus me perdoa, e aí eu perdoo o outro. Se eu não perdoo, eu quebro esse ciclo. E aí Deus não vai me perdoar, e eu quero que Deus me perdoe, não quero? Então eu quero fazer tudo direito para que Deus me perdoe quando eu fizer alguma coisa errada. Com o tempo, vamos criando um jeito todo nosso de fazer essa análise profunda de nós mesmos, que fará parte da nossa vida naturalmente. A ideia é que a gente faça um exercício com tanta profundidade, com tanta frequência, que ele passe a ser uma coisa natural na nossa vida pro resto da vida. Não só agora, nessa semana. Entendeu? O exame de consciência a gente tem que fazer sempre. Inclusive, principalmente na hora que a gente comete alguma coisa errada, para que a gente possa pedir desculpa, né? Não deixar a coisa passar batida. Entendeu? Tem sempre a consciência de que você tem que fazer a coisa de acordo com o que Deus pediu para você fazer. Tá? Então, durante essa semana, nós vamos fazer a oração Ave Maris Stella, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Tá? São 3 orações. Eu vou conferir depois e vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo o que nós vamos precisar rezar, ok? Então, essa aqui é a nossa proposta dessa semana. Ter esse autoconhecimento, que a gente consegue muito através do exame de consciência. Aprenda a fazer um bom exame de consciência. Anote tudo. Quando você for confessar, leve tudo anotadinho para você contar para o padre. Porque na hora da confissão, você não fica falando de um monte de coisa. Eu fiz isso porque a fulana me atrapalhou. Não é isso que acontece na confissão. A confissão tem que ser uma coisa prática. Eu chegar lá no padre e falar, padre, eu fiz isso. Entendeu? Por isso que é bom levar anotado. Ok?
Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar as orações e mais alguma coisa que for necessária. Ok? Estamos entendidos? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você não entendeu ou questionou, anota nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Ok? Que Jesus e Maria abençoe o seu exame de consciência, que você faça bem feitinho. Até amanhã.